Amém? Feche seus olhos. Doce Espírito Santo, nós te amamos, nós reverenciamos quem o Senhor é. Obrigada pela sua doce presença manifesta neste lugar. Nós amamos quando o Senhor fala, nós amamos quando o Senhor toca, nós amamos o Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir, que essa palavra seja uma palavra viva e eficaz, Pai, que ela penetre no nosso espírito, que ela seja realidade em nós. Nós elevamos a nossa mente, o nosso coração cativos à obediência de Cristo e cancelamos tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Cristo. Espírito Santo, seja o Senhor a nos conduzir. Muito, muito obrigada, porque o Senhor é o melhor mestre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nesses dias nós falamos muito sobre coração. Quem não esteve no culto, ou quem esteve, quem não esteve pode ver as ministrações no YouTube, e falamos muito sobre a questão de guardar o coração, e que guardar o coração é uma tarefa minha e sua, não é uma tarefa que nós podemos destinar a outros. Então, guardar o meu coração é a minha responsabilidade. E como que eu faço para guardar meu coração? O Dani citou muitas coisas nas outras palavras dele, mas para mim, uma das maneiras mais eficazes de nós guardarmos o coração é nós ouvirmos a voz dele. É ouvirmos a voz dele. Então hoje eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque quando eu ouço a voz dele, eu posso alinhar o meu coração com as coisas do céu. Quando eu ouço a voz dele, eu posso parar e alinhar todas as coisas ao som da sua voz. E também porque eu preciso saber qual é a vontade dele. O grande desafio em ouvir a voz de Deus não é propriamente ouvir a voz de Deus, que nós sabemos que Ele é um bom Pai, e como um bom Pai, Ele fala com todos nós. Daniel falou um pouquinho sobre isso no início do culto. Então, meu pai está aqui. Aí, meu pai, ele fala com todos os filhos dele. Ele não elegeu ninguém lá para ser o porta-voz. Você já pensou que situação que seria? Meu pai, então ele elege a Carol. Aí tudo que ele quer falar para nós, ele fala para a Carol. E aí a Carol liga para os irmãos e conta. Fala assim, olha, o pai falou isso aqui pra gente. Não, meu pai, ele fala com todos. Se meu pai natural fala com todos os filhos, Deus também fala. Porque ele é um bom pai. Então a maior dificuldade não está em nós ouvirmos aquilo que Deus tem para falar. O problema é que nós somos coniventes com as outras vozes. E existem muitas vozes ao nosso redor. E aí nós não só ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos as outras também. E aí há tanta ideologia, tanto posicionamento, há tantas opiniões, e tudo isso fica competindo com aquilo que Deus falou. Então eu ouço Deus, mas aí eu ouço tudo que tem aí. Eu ouço o que o jornal fala, o que o amigo fala, o que a mídia fala, o que o companheiro fala. Eu ouço tudo. Eu ouço Deus, mas eu dou ouvido para todas as outras vozes. Só que nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tanto a esperança quanto a falta de esperança são contagiosas.
E é incrível que nós atraímos mais do mesmo, daquilo que nós somos. Revelação atrai revelação. Nós precisamos selecionar aquilo que nós ouvimos. Lá em Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz assim, não precisa abrir, pois a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Tanto que ele disse, lá na Bíblia, quanto que ele ainda continua dizendo. Porque Deus ainda fala. Ele não cessou. Nós temos um livro que está sendo escrito. E Deus, ele continua falando. Se nós sabemos fazer as pessoas ouvirem, quando alguém não te ouve, o que você faz? E você quer falar com aquela pessoa, você dá um jeito dela te ouvir, não dá? Fala, escuta, quer falar. Se a gente consegue fazer as pessoas nos ouvirem, Deus também tem as formas dele de nos fazer ouvir. Porque ele sempre fala e ele sempre quer falar. Só que muitas vezes nós estamos ocupados demais. E eu não quero falar ocupado demais no sentido de fazer muitas coisas. Porque Jesus tinha uma agenda bem lotada. Ele estava fazendo coisas o tempo todo. Mas o coração dele não estava cheio. Ele sempre dava um jeito de parar e alinhar o coração dele com o coração do Pai. Ele sempre tinha esse tempo. Mas o problema é que nós muitas vezes não paramos para fazer isso. Nós estamos tão atarefados, fazendo tantas coisas, que nós esquecemos de parar e alinhar o nosso coração e ouvir claramente o que a voz dele está querendo dizer. Mas algo tão importante que nós precisamos entender é que não importa se essas vozes que estão ao seu redor são altas. Não importa se essas vozes gritam. O importante é elas não gritarem dentro de você. Elas podem ser quão alta for ao seu redor, mas você precisa fazer elas calarem aqui dentro. Elas precisam calar no seu coração, para que você possa realmente ouvir aquilo que Deus está falando. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu dizendo assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra, ela traz vida. E a palavra, ela é primordial para que nós possamos viver bem. A palavra é vital em nós. Tudo foi criado pela palavra. Tudo. E nós subsistimos por conta da palavra. O mundo é sustentado pela palavra. Vocês lembram do filtro do coração que foi falado aqui? Nós precisamos guardar o nosso coração e alinhar ele ao de Deus, para que nós possamos ouvir essa voz com clareza, que Deus deseja falar conosco. Então, se a fé vem por ouvir, qualquer um que não acreditar nessa verdade não vai conseguir andar por essa verdade de uma forma correta. Porque se você não crê que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir de Deus, você não vai se importar em ouvir outras vozes e que essas vozes tomem conta do seu coração. Quando você ouve algo e você simpatiza com aquilo que você ouviu, isso vai gerar uma impressão no seu coração. E quanto mais coisas você simpatiza em ouvir sem cuidado, isso vai contaminando lá o filtro do seu coração.
E muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus adequadamente. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8. Nós vamos andar bastante hoje. Tem algumas coisas que eu nem vou pedir para vocês abrirem. Lucas, capítulo 8. Aqui nós temos, eu vou ler só o versículo 14 e o 15. Mas aqui nós temos a parábola do semeador. E aqui nós temos três coisas. Nós temos o semeador, nós temos a semente e nós temos o solo. O semeador é quem? Jesus. Jesus é o semeador. A semente é a sua palavra. E a semente, ela leva o DNA dos semeadores, que é o mais incrível de tudo isso. E o solo? O solo é o meu coração. É o seu coração. Mas aí olha que interessante, nesse verso 14 e no 15 do versículo 8. Então ele fala de vários tipos de solo, só que eu acho esse aqui é o mais interessante. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia. Então vocês entendem? O coração, ele recebeu a semente. Só que em um dos corações, na hora, ele até ouviu. Mas à medida que ele foi levando a vida, vieram as preocupações, vieram as angústias, o dinheiro, a riqueza, o que vai ser, como que vai ser, as preocupações do dia a dia, e isso tudo roubou a palavra. Mas teve um que soube guardar o coração, e aí essa palavra gerou muito fruto, e é um fruto persistente. Então Deus busca por solos que possam cultivar essa palavra. Como que é o solo do seu coração? Como está ele aí? É um solo que está pronto para receber as promessas de Deus? Aí você fala assim, mas como que eu posso cultivar essas sementes no meu coração? Então, já que isso é tão importante, e já que isso é uma responsabilidade minha, como que eu faço? Eu quero dar só alguns passos, não são todos, do que fazer depois que nós ouvimos a palavra de Deus. Quais são os passos práticos para a gente guardar essas sementes? E ouvir a voz de Deus, digo aqui, profecia específica que você recebeu, mas digo também todas as promessas que estão na Bíblia, que são quase 8.000, porque muitas vezes existem pessoas que querem uma palavra, ou querem uma nova palavra, mas a verdade é que nós precisamos gerar aquelas que nós já temos, aquelas que já são nossas. E a Bíblia está cheia de promessas, cheia de palavra que o Senhor liberou para nós, e que são promessas para nós como filhos, e nós precisamos gerar isso. Então o primeiro passo para quem está anotando é: creia. Primeiro você precisa crer. Você precisa crer naquilo que Deus falou, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro passo é você acreditar naquilo que Ele falou. E aí, quando você acredita nisso, você pode dar os outros passos. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso.
Então, se nós precisamos crer em alguém, nós precisamos crer nele, naquilo que ele falou. Não importa o que as outras vozes falam, nós precisamos ouvir a voz dele. Esse é um passo super simples, não tenho que acrescentar nisso, eu preciso crer. Amém? Amém, queridos? Amém, para eu saber que vocês estão aí. Segundo passo, ore. Ore confessando a palavra. Não ore mendigando. Ore confessando quem você é, aquilo que ele diz que você é, aquilo que ele diz que você tem, aquilo que ele já te deu, aquilo que ele já liberou. Você toma aquilo para você e você declara aquilo. Você vai falando essas verdades. Você vai orar por aquilo que o Senhor já disse sobre você, sobre o seu futuro, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Você vai declarar as verdades do que Ele já falou. Declare as verdades de Deus para você. Mesmo que no começo isso pareça loucura. Porque muitas vezes você confessar algo diante de uma realidade que os seus olhos estão vendo que é totalmente diferente, parece algo muito doido. Mas permaneça, porque isso vai gerar resultado, e isso vai gerar fruto. Creia, confesse naquilo que Ele disse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se recuse a falar outra coisa. Diga aquilo que Ele diz. Concorde com aquilo que Ele fala. Amém? Amém. Terceira coisa, mude a forma de falar. Isso aqui já emenda com o de cima. Que muitas vezes nós dizemos aquilo que Ele não está dizendo. E eu não posso me dar o direito de pensar algo de mim que Ele não pensa. Eu preciso alinhar esse coração e eu preciso declarar aquilo que Ele pensa. Quando o Senhor fala, eu não tenho mais permissão para falar algo contrário. Então, se Deus falou algo ao seu respeito, se recuse a falar qualquer coisa contrária a isso, mesmo que os seus olhos naturais não estejam vendo isso. Se recuse, porque se Ele falou, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E eu preciso andar nessa verdade. Eu preciso concordar com essa verdade. Isso é algo que você precisa exercitar na sua vida. Toda vez que você for pensar sobre algo, você tem que pensar: o que Deus falaria nessa situação? Como que Deus acha que eu me saí? Como Deus acha que eu sou? Porque nós começamos a reconhecer aquilo que não é a voz de Deus. E nós ensinamos isso desde pequenininho para as crianças. Muitas vezes eu faço isso com a Isabela. Por quê? Porque eu quero saber se ela está sabendo reconhecer aquilo que Deus está falando. Porque eu pergunto para ela numa situação, eu falo: filha, o que você acha que Deus falaria nessa situação? Aí ela fala para mim, fala: olha, eu acho que Ele falaria isso, isso e isso. Se eu percebo que é algo que está alinhado com a palavra, eu falo: isso mesmo, Deus falaria isso. Agora, se ela fala algo que é contrário à palavra, na hora eu já falo para ela, eu falo: não, filha, essa é outra voz, essa não é a voz de Deus, porque tudo que Deus fala é de acordo com a palavra. Ele não fala nada que vá contra a palavra. Se recuse a fazer isso também. A nossa boca foi feita para abençoar. Da nossa boca precisa sair bênção, precisa sair virtude. Por quê? Porque uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou ela jorra água doce, ou ela jorra água amarga. Nós precisamos escolher falar da forma que Deus fala. Ah, Jaci, mas não é real. Meus olhos não veem. É pela fé.
A fé é a gente crer naquilo que nós não vemos. Crer é acreditar no que a gente não vê. Ver é ver. Você vê, você não precisa de fé. Se eu já estou vendo, eu não preciso acreditar. Eu estou vendo. É quando eu não vejo que eu preciso exercitar a minha fé. Amém? Amém. Quarta coisa. Torne a palavra prioridade na sua vida. Torne ela prioridade. Gere a palavra. Fale sobre ela. Espere por ela. Eu acho, até coloquei esse exemplo aqui porque quando nós recebemos uma promessa, ela é como uma gestação. Você recebeu uma palavra e aí tem um tempo ali que ela vai sendo gerada e aí depois ela nasce, ela acontece. O tempo de gestação é igual para todo mundo na palavra? Não. É isso que difere de uma gravidez. Porque para alguns é mais curto, para outros é mais longo. Mas essa palavra, ela está sendo gerada dentro de nós. E aí, falando de um teste de gravidez, uma mulher, quando faz o teste de gravidez e aquele teste dá positivo, ela pode tornar isso aqui secundário? Fala assim, isso aqui nem é muito importante. Estou grávida, mas ok, fiz o teste lá, deu positivo. Não vou mais falar sobre isso. Tem possibilidade disso acontecer? Não tem. Por quê? Porque um teste de gravidez positivo muda a sua vida. Você não tem mais como achar aquilo ali, tanto faz. Não, isso aí está mudando a sua vida. Agora você imagina um casal, fez um teste de gravidez, ok, positivo. Aí depois de uns 2, 3 meses, eles estão lá no café da manhã, conversando. Aí a mulher olha para o esposo e fala assim, amor, você lembra aquele dia que eu fiz o teste de gravidez? Aí ele fala, lembro. Então, deu positivo. Ele, nossa, é verdade, né? Nós estamos tão alegres. Foi muito bom. Me lembra de falar sobre isso amanhã. É assim? Claro que não. Você começa a se preparar para aquilo. Você não consegue esquecer que seu teste de gravidez deu positivo e que agora sua vida vai mudar para sempre. Mas por que muitas vezes a gente recebe um sim, a gente recebe um positivo, a gente recebe a palavra de Deus, aquilo nos impacta na hora, mas depois a gente esquece, a gente não cuida, a gente não faz o pré-natal, a gente deixa, muitas vezes a gente até aborta a palavra. Isso aqui parece tão... A gente esquece, a gente não recebe, a gente ignora, a gente murmura. Isso aqui não vai acontecer, isso aqui não é nada. Começa. E aí o que acontece? Você aborta. Aí essa palavra, ela nunca consegue nascer. Por último, prepare-se para a palavra. Assim como uma grávida prepara para receber um filho, você precisa se preparar para receber essa palavra. A última forma de gerar uma palavra é permitir que ela permaneça em você. E permitir que ela permaneça em você é você se preparando para ela. Tem uma história lá em 2 Reis, no capítulo 4, que
eu achei interessante para ilustrar essa questão da preparação. Eliseu encontrou a viúva, que estava totalmente endividada, ia vender o filho dela como escravo para poder pagar as dívidas. E aí Eliseu chega lá e perguntou para ela o que ela possuía. Aí ela respondeu o quê? Que ela tinha uma vasilha de azeite. Então ele falou para ela assim: pega emprestado todas as vasilhas que você conseguir e traz para casa. E aí os filhos saíram, pegaram as vasilhas da vizinhança e trouxeram. 2 Reis 4, 5 e 6 diz assim: depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite parou de jorrar quando as vasilhas acabaram. Isso me faz crer no quê? Que se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite. O nosso nível de preparo determina aquilo que nós vamos conquistar. Não significa que depende só das minhas ações, daquilo que eu sei fazer, da minha capacidade, mas de eu estar envolvida naquilo que Deus falou para mim. Eu ainda não sei, mas Deus falou que eu vou fazer, então eu vou fazer. E aí eu começo a me envolver naquilo, e eu começo a me dedicar para aquilo, e aí eu vou vendo as coisas acontecerem. Por quê? Porque a nossa fé, ela é uma fé ativa. Ela não pode ser uma fé que fica sentada esperando as coisas caírem. Ah, Deus falou que eu vou. Eu vou ser missionário. E aí, o que você está fazendo? Nada. É assim que funciona? Um dia vai aparecer um doido aqui na minha casa, vai me catar e nós vamos fazer missão. É assim? Não é. Quando nós cremos, nós começamos a nos preparar para aquilo que Ele falou que nós vamos fazer. Não importa se é pequeno ou se é grande, o importante é começar. Vá. Ele falou, então faça tudo aquilo que Ele colocar nas suas mãos para você fazer. O que Deus tem dito para você? E o que você tem feito com o que Deus tem dito para você? O Senhor me disse que eu vou ser missionário. Aí eu, ok. E o que você está fazendo? Eu me matriculei num curso de inglês. Uau, ok. Muito bom, você vai precisar do seu inglês. O Senhor me disse que eu serei um mestre. Que joia! E o que você está fazendo por isso? Eu estou estudando. Eu estou passando tempo. Eu estou lendo os livros. Eu estou escutando palavra. Eu estou estudando. Porque Deus falou. Mas muitas vezes não é essa a realidade que nós encontramos. Muitas vezes nós encontramos aquela realidade que eu falei agora. Deus falou que eu vou ser um missionário. Ok. E o que você está fazendo? Nada. Você prega para alguém? Não. Você se envolve em alguma coisa? Não, porque eu vou embora. Aí, né? Queridos, a missão começa com quem está do seu lado. Amém? Amém. E muitas vezes, então elas admitem não estar fazendo nada. E aí existem razões para isso. E eu elenquei algumas aqui, deixa eu ver quantas? 3. Vou acabar no horário, viu? Primeira razão por elas não fazerem nada é porque, na verdade, elas não creram. Às vezes até diz que crê.
creu, mas lá no coração não creu. Porque eu sei se uma pessoa creu ou não creu pela atitude que ela tem depois de ouvir a palavra. Por quê? Porque toda crença, ela vai gerar um pensamento que vai gerar uma atitude. E se eu falo que creio, mas eu não tenho uma atitude, qual a certeza de que eu realmente crio nisso? Como que você sabe que Noé creu no que Deus falou para ele? Deus falou para ele construir uma arca, porque ia vir chuva e ia alagar tudo. Como que você sabe que ele acreditou no que Deus falou? Porque ele começou a construir a arca. Se eu creio naquilo que Deus me falou, eu começo a fazer. Eu preciso me posicionar. Moisés estava fugindo, do Egito, com todo aquele povo atrás dele, e ele chega diante do mar, e Deus falou que eles vão passar, mas não tinha nada, o mar estava fechado. O que me garante que Moisés creu? Ele pôs o pé na água, e quando ele pôs o pé na água, o mar abriu. Segunda coisa, muitas vezes as pessoas não querem fazer coisas que pareçam pequenas diante das grandes coisas que Deus tem para elas. É como se, isso aqui não tem tanta importância, isso aqui é pequeno demais. Não, porque Deus falou para mim que eu vou pregar para milhares. Aí tem 3 lá na sua casa, mas você não prega para eles. Por quê? Porque são só 3, Meu chamado é para milhares. Só que nós não entendemos que as coisas pequenas estão nos treinando para as coisas grandes. E se eu sou fiel no pouco, Deus vai me colocar sobre o muito. Eu preciso começar naquilo que Ele tem colocado à minha frente. Ninguém começa do fim, a não ser Deus. Deus começa do fim, nós não. Nós precisamos um dia após outro, para nós chegarmos no fim. Então nós temos que trilhar o caminho. Ninguém começa grande. Valorize cada coisa que é colocada na sua mão. Valorize cada coisa que Deus dá para você, cada oportunidade. Pode parecer uma coisa mais insignificante do mundo. Tenha certeza que Deus está observando. Antes de Davi matar Golias, ele já tinha passado pelos testes sozinho, cuidando das suas ovelhas. Ele tinha matado o urso e o leão. Ninguém sabia. Mas ele estava sendo preparado para aquilo que Deus tinha para ele. Terceira coisa, é o medo de tomar decisões. Muitas pessoas não querem tomar decisões erradas. E aí, por medo de tomar decisões erradas, não tomam decisão nenhuma. Mas eu tenho medo de errar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não decidir já é a pior decisão. Não tem como ser pior. Muitas pessoas nunca saem do deserto, do lugar. Por quê? Porque decidiram não decidir. Você já conseguiu guiar alguém que insiste em ficar parado? Emanuel,
Ele insistiu em ficar parado. Se eu guiar ele para onde que ele tem que ir, mas ele olhar para mim e falar assim, não vou sair daqui. Adianta eu guiar ele? Sim ou não? Não. Mas a partir do momento que ele levanta e que ele fala, me ajuda, aí eu posso conduzir. Fala, vai para a direita, vai para a esquerda, pula, agacha. Deus não pode guiar quem está parado. E quem insiste em ficar parado. É impossível. Conversa com uma estátua para você ver se você tem algum lucro. Vê se você consegue tirar ela do lugar. Duvido. Por quê? Porque está determinado que ela vai ficar parada. Ah, mas e se eu fizer a coisa errada? E se não for isso que é para eu fazer? Quem crê que Deus é bom? Aleluia. Todos creem? Amém. Deus é bom. Aleluia. A Isabela acorda um dia e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um negócio para surpreender minha mãe. Aí eu falo, uau, né? E eu fico observando. Eu não mandei ela fazer nada. Aí ela acordou falando que vai fazer. E eu fico só olhando. Se eu perceber que o que ela está fazendo não tem nada de errado, não traz nenhum perigo para ela, eu vou deixar ela fazer? Claro, vou deixar ela fazer. Agora, se nessa decisão que ela acordou inspirada e vai fazer algo, eu percebo que ela está fazendo algo que é errado, ou algo que de alguma forma vai trazer algo ruim para ela, vai machucar ela, o que vocês acham que eu vou fazer? Vou falar para ela? Parar. Isabela, para, não faz isso não. Não é isso que eu quero que você faça. E aí eu vou explicar para ela por que ela não pode fazer aquilo. Gente, eu sou humana. Imagina Deus. Você acha que se você estiver tomando as decisões erradas e fazendo a coisa errada, aquilo que não é para você, você acha que Deus não vai falar? Vai. É lógico que Ele vai. Eu falo, peraí filho, acho que você não entendeu direito. Vem cá, vamos corrigir a rota, não é por aí que é para você ir. Mas Ele sempre vai nos avisar. Agora existem coisas que nós nem precisamos esperar uma palavra específica para isso. São ordenanças que são para nós e que estão na Bíblia. E que para isso aqui, você não precisa nem orar e nem esperar uma palavra. Cuidar de órfãos, viúvas, necessitados. Você não precisa esperar Deus falar. Ele já falou. Curar enfermos, expulsar demônios, pregar a palavra, não precisa esperar. Está lá. Ele já ordenou. Então, se você está esperando Deus falar para você ir, Ele já falou faz tempo. Então não precisa mais esperar. E aí tem um que eu quero abrir um parênteses aqui, que é fazer discípulos. Ah, mas sabe o que é? Eu não levo muito jeito para cuidar. Ora, porque também está escrito lá. Ide, fazer discípulos. Também você não precisa orar. Já estou contando para vocês que está lá. É só fazer. Você sabe que ao longo desses anos, que não são muitos, né? Mas 13 anos para servir o Senhor, eu reparei que existem algumas pessoas que fazem a diferença e outras não. E aí eu comecei a observar isso. E a maioria das pessoas que fazem a diferença, elas têm a mesma coisa em comum. Elas não dão desculpa. Elas vão. Ah, sabe o que é? Isso daqui é muito pouco para mim. Ah, não posso. Ah, eu não sei.
consigo, eu não tenho tempo, ainda não está na hora, isso aqui não é o meu chamado. Pessoas que fazem a diferença, se posicionam naquilo que Deus falou e avançam, avançam, avançam. A palavra retroceder não passa pela cabeça delas. Aqueles que não fazem nada por medo de fracassar, já fracassaram. Na parábola dos talentos, Jesus compara 3 servos. O Senhor chegou lá e ele distribuiu talentos para os 3 servos. E aí, um tempo depois, esse senhor volta. E ele começa a conversar com os servos. Só que tinha um deles que enterrou. Ele tinha um talento e ele enterrou. Aí o servo chega para ele e pergunta, fala assim, por que você enterrou? Sabe qual foi a resposta dele? Mateus 25, 25. Ele fala assim, porque eu tive medo. Porque eu tive medo, eu enterrei. E aí como que esse senhor ficou? Feliz? Nossa, que ótimo, coitadinho, né? Estava com tanto medo. Tudo bem, sem problema. Não. Ele pegou esse talento e deu para o outro. Ele demitiu o empregado. Porque teve um que fez lá render mesmo estando com medo. E mesmo sabendo que podia perder. Quando nós nos arriscamos a usar aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos entregou, para fazer aquilo que Ele nos determinou, aquilo que Ele nos pediu, nós vamos obter sucesso. Mesmo quando os nossos olhos não estiverem vendo o resultado que nós queríamos. Mas nós vamos ter sucesso. A diferença entre aqueles que impactam o mundo e os que não impactam é que aqueles que impactam não têm medo. Eles não têm medo. Eles não têm medo de errar. Eles não têm medo de falhar. Eles não têm medo de assumir que errou, voltar atrás e começar tudo de novo. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo o medo. Então você tem uma palavra. Deus falou algo com você. Deus saltou uma dessas promessas que nós temos na Bíblia para a sua vida, para a sua realidade. Creia. Creia nela. Ore. Confesse. Declare, vá atrás, corra atrás daquilo que Deus falou para você. Não deixe o medo te paralisar. Pode ficar de pé. Você não é tão frágil quanto você imagina. Você não é fraco como às vezes você pode pensar. As coisas podem não estar do jeito que eram para estar, mas siga em frente. Siga em frente. Se recuse a ficar parado, a ficar
ficar neutro diante daquilo que Deus falou para você, diante daquilo que Deus falou ao seu coração, diante das promessas que Ele liberou para a sua vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos sós. Nós estamos seguindo e nós estamos caminhando com o Pai. E isso já é um sinal de sucesso. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos meditar uns minutos a respeito do que foi compartilhado nessa noite. Avalie a sua vida, em que áreas que você tem tido necessidade realmente de, colocar isso em prática. Sabe, em que áreas você tem retrocedido, em que áreas você tem se achado pequeno demais ou insuficiente, incapaz. Avalie aquilo que o seu coração tem falado a você nesses dias. Sabe, como foi falado aqui, nós não precisamos que uma pessoa venha e entregue uma profecia para nós, porque nós temos mais de 8.000 promessas na Bíblia. Sabe o que o Senhor fala a seu respeito? Avalie seu coração um pouco. Sabe, se você achar nele alguma palavra contrária a isso que o Senhor fala ao seu respeito, lance fora. Sabe, remova essas palavras contrárias e coloque o sim do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque nós somos daqueles que fazem a diferença. Pai, nós não retrocedemos dentro das nossas casas, nos trabalhos onde o Senhor nos tem colocado. Pai, nós não retrocedemos. Pai, nós avançamos levando a sua bandeira. Senhor, obrigado porque nós somos bem-sucedidos no nosso emprego, na nossa empresa. Obrigado, Pai, porque Teu amor lança fora todo medo. Pai, nós sabemos que se nós estamos nesses lugares é porque o Senhor nos colocou. E nós somos gratos ao Senhor. Pai, nós faremos tudo aquilo que nos cabe para honrar o Teu nome ali. Pai, porque antes de nós trabalharmos para pessoas, antes de servirmos pessoas, antes de prestar um serviço a Deus, nós servimos ao Senhor. Pai, hoje nós não somos apenas servos, mas nós somos Seus amigos. Pai, nós somos conhecidos como Teus filhos. Pai, nós somos gratos porque o Senhor muda a nossa história. Mas ande convicto naquilo que o Senhor fala. Amém. Eu quero rapidamente dar alguns avisos. Nessa terça-feira nós teremos noite de adoração. Amém? Quem vem nessa terça-feira na noite de adoração? Vai ser muito bom, queridos. Vai ser um tempo muito precioso. E nós temos então noite de adoração às 19h30 aqui na base. Na quarta-feira nós temos o Tetelestai às 19h15. Você viu como nós gostamos de horário, né? Não é 7, não é 7h30, são 7h15. E se você ainda não tem o livro, mas você está fazendo o Tetelestai e você está aqui hoje, levanta a sua mão, por favor. Eu não tenho o livro da Nova Aliança, mas eu estou fazendo o Tetelestai. Eu preciso do livro, um livro. Só a Cida, mais alguém? 2, 3. Quem mais não tem o livro e precisa dele? 3 livros. Só 3? Nossa, tão pouco. Preciso de mais um, 4. Alguém mais precisa de livro?
Amém. É necessário porque amanhã vou fazer um pedido, eu preciso saber quantos, então são poucos livros. Vai ali, por favor, na casa da árvore e vê com a sua mãe se a Isabela vai vir aqui. Ela falou que ela recebeu uma profecia e precisava compartilhar com todas as mulheres. Então vamos certificar, ver se ela vai vir realmente. O que eu estou esquecendo aí? Domingo que vem tem culto. É verdade. Gasofilácio está lá atrás, você pode deixar a sua oferta, não é isso que a Carol falou. Mas a Carol lembrou de algo muito importante. Nós estamos rumando para as eleições. Sabe, eu quero gerar algo no seu coração e o nosso país, ele tem uma solução. E a solução para o nosso país são homens e mulheres que são movidos pelo Espírito de Deus e eles vão fazer a diferença na administração do país. Sabe, às vezes nós elegemos um crente que ele é mais descrente do que muita pessoa por aí e só faz coisa errada lá onde nós colocamos ele. Sabe, então por favor, ore, peça direção para o Espírito Santo, sabe, para que ele possa conduzir o seu coração a respeito do voto. Não venda seu voto, por favor, isso é muito raso. Sabe, isso é muito raso. Não venda seu voto. Não vote numa pessoa porque vou votar em branco. Aí você já votou errado. Eu não quero desperdiçar o meu voto, eu vou votar na pessoa que eu sei que vai se eleger. Por favor, não faça isso. Faça em quem o Senhor te conduzir a votar. Tenha sabedoria. Sabe, ore pelos candidatos, porque nós podemos mudar a realidade do nosso país se nós votarmos de uma forma certa, coerente, sabe? E está mudando. Mas até eu falei hoje, a respeito de uma pessoa. A pior coisa que tem é você colocar um pastor como candidato para alguma coisa. O propósito dele não é esse. O chamado dele é ser pastor. Vai cuidar de ovelha, não ser político. Só que existem pessoas que elas têm um cunho político e são homens e mulheres de Deus. Então vai ser político. E essas pessoas precisam assumir o nosso país. Só que essa realidade, a realidade que nós vivemos até hoje, ela está mudando, queridos. Ela está mudando. Sabe, o nosso país realmente, ele vai se tornar aquilo que Deus criou ele para ser. Portanto, nós, à medida que for lembrando, nós vamos falar nesses dias, mas tenha sabedoria. No momento que você chegar lá na urna, tenha sabedoria. Busque um direcionamento e use essa arma tão poderosa que você tem com sabedoria.